Nós falamos aqui, Gustavo, sobre o perfil ideal, tá? E agora eu gostaria de saber de você, qual que é um perfil que sempre está errado no segmento de consignado? Rapaz, você aí tem que tomar cuidado para responder. Você tem que tomar cuidado, senão né, dá problema. Essa dá B.O. Dá B.O. Senta na mesa, você está no podcast Mesa de Líderes, um podcast onde nós falamos sobre venda direta, esse canal incrível. Se você já atua no segmento, seja muito bem-vindo, e se você ainda não conhece sobre venda direta, tenho certeza que você vai se apaixonar. O nosso tema de hoje é a venda direta. Como isso pode impactar na sociedade e como a venda direta pode impactar dentro do mundo dos negócios. Na minha mesa estão sentados eles, Marcelo Pereira e Gustavo Becker. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. Tudo bem, mais uma vez aqui nessa mesa com muitos líderes e muitos líderes também ouvindo a gente aqui. Esse é mais um episódio sensacional para a gente falar de um tema que nós somos meio suspeitos a falar, que é o nosso dia a dia, é a nossa vida, né? Muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Vamos lá, pessoal, vamos para mais um Mesa de Líderes, vai ser incrível. E como sempre é uma honra poder estar compartilhando aqui junto com vocês, estar nessa mesa aqui riquíssima, tá bom? Tamo juntos e vamos aí, vamos falar sobre venda direta e como a venda direta impactou as nossas vidas e vem impactando a vida de milhares de pessoas. Conecta aí, vambora! É isso daí. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, segue lá, @Mesa de Líderes no Instagram. Siga também o nosso canal no YouTube, Mesa de Líderes. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham acesso a esse valioso conteúdo. Gustavo, gostaria de iniciar o nosso bate-papo perguntando para você, o que é a venda direta? Para quem é leigo, não conhece sobre esse canal de vendas, nos explique qual que é o seu conceito sobre venda direta. Legal. Cara, para mim o conceito de venda direta é um modelo de negócio, um canal de vendas baseado em relacionamento. A venda direta, quando a gente fala venda direta, parece que é eu pegar um produto e comercializar ele diretamente para o consumidor, o que é correto também, né? Muitas vezes eu posso tirar da própria indústria e vender ele direto. Mas o conceito principal da venda direta é, eu tenho ali um intermediário, um intermediador, que é a pessoa que gera relacionamento entre o produto e esse consumidor. Então, ela é uma venda muito mais relacional, né? Uma venda que acontece pelo relacionamento. Então, a gente tem tanto que no Brasil e diversas partes do mundo, os produtos que eles são produtos de uso pessoal, né? Que são produtos aí onde precisa-se ter uma confiança maior no vendedor, ele se construiu muito forte em cima disso, né? A gente tem os exemplos de cosmético, da própria Semijoia, que é um produto que a gente está inserido, óleos essenciais, enfim, tantos outros produtos que é muito construído em cima disso. Então, quando eu tenho um relacionamento, quando eu tenho uma pessoa que consome esse produto e indica e transfere essa confiança para outra pessoa, eu gosto de trazer muito esse conceito da venda direta. E aí, só para também trazer um conceito um pouco mais aprofundado disso, eu gosto de trazer sempre assim, que na venda direta, eu tenho basicamente ali 3 modelos de negócio diferentes, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, o modelo tradicional, que seria ou consignado, que o nosso mercado ele atua muito forte. Então eu pego o produto, repasso para uma pessoa revender e eu pago o que ela vende. Esse é um modelo tradicional. Ou eu posso também vender essa mercadoria para essa revendedora, que muitas empresas no ramo de semijoias também fazem, e diversos outros mercados também acabam atuando nesse formato, que é o modelo mais tradicional. Eu pago uma comissão ou eu dou um desconto em cima da venda, né? A gente pode ir aprofundando em cima disso. O segundo modelo é quando eu tenho uma estruturação por níveis. Então é um modelo de venda direta estruturado com níveis, né? O Marcelão entende muito bem disso também, mas é quando eu tenho ali os níveis. Eu tenho o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Quanto mais relacionamento eu tenho dentro da minha equipe, mais a pessoa vai avançando nisso, mais ganhos ela vai tendo, mais benefícios, e eu construo cada vez mais um relacionamento mais forte. E o terceiro nível é quando eu entro na construção de rede. O terceiro modelo, construção de rede. Então, ao invés de eu simplesmente ter um grupo de revendedoras que vendem, não, eu tenho uma pessoa colocando outra pessoa. Eu tenho uma pessoa indicando outra, que aí entra a confiança. Quando eu tenho um produto bom, eu chamo meu amigo, cara, vem para dentro que é bom, né? Tipo casamento, né? Quem vem em casa que é gostoso. é tipo isso. Então, esses três modelos
de venda direta são basicamente os principais aí que a gente pode estar dando uma aprofundada junto com a galera. Ótimo. O modelo de venda direta, muitas pessoas olham para ele e enxergam apenas como um bico. Eu olho para a venda direta e vejo uma máquina de mobilidade social no Brasil. Você gera muitas oportunidades através da venda direta. Nós estamos aqui numa mesa onde, nós três, durante muitos anos da nossa vida, a venda direta impactou na nossa história, ajudou na nossa formação. E eu gostaria, Marcelo, de saber um pouco sobre como a venda direta ela entrou na sua vida. Quando aconteceu isso? Ok. Vamos lá, eu conheci as vendas diretas a convite de um amigo. E eu conheci um segmento dentro da venda direta. O Gustavo falou aqui dos segmentos, né? Eu conheci as vendas diretas e recebi um convite para atuar dentro de um nicho das vendas diretas, que é o marketing de rede, o marketing de relacionamento, alguns chamam marketing multinível. Enfim, já é algo utilizado aí. As vendas diretas é utilizada mundialmente, né? E eu conheci a convite de um amigo. Eu lembro na época, eu tinha acabado de sair do Exército, formei aspirante oficial do Exército, fiquei 1 ano lá no período de formação, me formei e saí. Aí fui lecionar, fui dar aula de matemática e física. E um amigo me falou sobre uma oportunidade de uma americana que estava chegando no Brasil com produtos à base de aloe vera e tal. E ele me falou, cara, um negócio muito bom. E ele, eu não vou dizer que ele fez um convite errado, mas foi um convite muito empolgado. Cara, a gente vai ficar rico, é um negócio pra gente ficar milionário. Aí mexeu comigo, ficar rico, ficar milionário. É lícito? É lícito. É sério, algo sério? Então eu quero conhecer. Então aí eu fui numa reunião na casa desse meu amigo. Ele reuniu ali alguns vizinhos, amigos. Aí eu cheguei lá e me deparei com essa oportunidade, com a empresa. Fiquei encantado com a empresa, com os produtos. Mas o que me chamou mais atenção foi a forma de comissionamento. Entendeu? Eu me vi ali diante de uma oportunidade para eu mudar a minha vida. Eu disse, rapaz, se for... Não vou nem dizer 100%, se for metade do que está sendo dito aqui, eu vou ficar rico nesse negócio. Então, esse foi meu primeiro contato com as vendas diretas através do marketing de rede. E de lá para cá, já se passaram aí mais de uma década, são um pouco mais de 15 anos dentro desse modelo de negócio e, de fato, eu mudei a minha vida através desse modelo de negócio, não só financeiramente, mas também as experiências, o conteúdo, o conhecimento que eu adquiri, a visão, a mentalidade, a postura. Cara, foi uma baita de uma escola. Então, foi além dos ganhos financeiros, que foram incríveis também. E é isso. Ô Gustavo, onde você estava na vida quando a venda direta apareceu para você? Aonde eu estava na vida quando a venda direta apareceu? Cara... Eu comecei nas vendas vendendo chip de telefone de porta em porta, né? Na época antiga BRT, Brasil Telecom, tinha 19 anos. Então, antes disso, eu trabalhava de mecânico com um tio meu, lá em Criciúma, na minha cidade. E o que me motivou também a entrar nas vendas foi isso, né? Eu lembro certinho, eu vi um anúncio lá num site na época, em que oferecia um fixo, na época de R$2.000, que era muito bom, sei lá, um salário mínimo na época eram 600 e tantos, R$700. Um fixo era 2.000 mais comissionamento, e aí eles colocavam lá que podia chegar a 10, 15, 20 mil reais de comissão, né? E eu entrei, de fato, a entender o poder das vendas, o poder de escala, né? Quando a gente fala de venda direta nessa época, tá? E aquilo ali foi uma virada de chave muito grande para mim, porque a venda, ela dependia, o resultado dependia só de mim, né? Então eu podia fazer um salário de 5, 7, 10, 15, 20 mil que eu cheguei a fazer na época, dependendo basicamente só do meu esforço ali com relação à venda. E na época eu não entendia muito bem, mas hoje, olhando para trás, o modelo que eles usavam lá era um modelo de venda direta. Né? Era muito legal, porque o que acontecia? Quando a gente olha os principais princípios da venda direta, que é a questão do relacionamento, é a gente trabalhar a confiança, é trazer mais pessoas para dentro, é gerar transformação e tudo. Hoje eu olho para trás e eles usavam muito esses princípios lá, né? Porque, olha uma coisa interessante, a gente chegava na empresa toda segunda-feira, 7 horas da manhã, que tinha que chegar para começar a vender às 8, chegava às 7, era só na segunda-feira. E tinha o dono lá,
que o nome dele chamava Dalério, cara. Eu nunca vou esquecer dele. Foi o primeiro líder, né, que eu tive assim no mundo dos negócios e tudo. E o que ele fazia? Na segunda-feira, ele colocava a música do Tropa de Elite, aquela, né, agora o bicho vai pegar, e pau, e música. A galera tudo sentada, assim, meio sonolenta. Ele entrava com aquela música alta, com roupa de milico, tudo pintado, assim, de carvão na cara, com Red Bull na mão, pulando igual um maluco, e todo mundo ficava olhando e falava assim, cara, o que esse louco tá fazendo, né? Todo mundo, que doideira que ele tá fazendo. E ele fazia muito esse trabalho de inspirar a galera, de motivar e não sei o quê. Aí ele chegava assim nessa puxada de venda e falava, hoje tem meta de venda. Todo mundo que chegar aqui 6 horas da tarde e trouxer 5 telefones fixos, não é para vender telefone fixo, 5 linhas de telefone fixo vendida, tem R$100 em dinheiro para fazer o que quiser no final do dia, além da comissão. Meu amigo, essa galera saía para vender, mas saía dando pulo, né? Descia a escada, um empurrando o outro para ver quem saía para a rua primeiro para vender. E ali eu tive esse primeiro contato com esse mundo de venda direta, né? Que foi a venda porta a porta. E assim como o Marcelo falou, para mim foi uma escola também. Porque ali eu tive que começar a desenvolver estratégia, né? Então pensar assim, como que eu consigo ser mais eficiente, trabalhar ao mesmo tanto, trabalhar menos, só que ter mais resultado, né? E ali eu comecei a construir algumas estratégias, o que em pouco tempo me levou ali a um cargo de supervisão com 6 meses de empresa e liderar mais de 40 pessoas, 40 vendedores com 19 anos dentro desse segmento de telefonia e venda direta. E aí depois, avançando um pouco mais no tempo, aí eu entrei na Semijoia, aí começamos a construir esse trabalho de venda direta em cima da Semijoia, e foi muito gostoso, né, cara? Que é o segmento que eu tô até hoje, né? Isso aí já tem mais de 10 anos. A gente vai já entrar nesse segmento das semijoias. Mas vamos ouvir o Bruno. Eu queria saber também, cara. Bruno? Como foi aí? Conta aí pra gente. A venda direta, ela entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos. Eu saí da minha cidade natal, Camanducaia, Minas Gerais, e fui vender livros de porta a porta no Rio Grande do Sul. Essa foi a primeira experiência. Trabalhei com livros em consignado. Eu me recordo que em dias que eu vendia ali R$7.000, R$5.000 em livros e conseguia colocar R$3.000, R$4.000 de lucro no bolso. Aquilo era fascinante. Um menino de 17, 18 anos já tendo lucros absurdos. E a venda direta, ela foi muito importante na minha formação. Eu digo que eu desenvolvi habilidades que eu uso hoje no meu casamento, habilidades que eu uso hoje no meu negócio, habilidades que eu uso hoje para poder criar novas oportunidades. A venda direta, ela te lapida. Eu digo que a venda direta, ela te traz lições que nenhuma universidade ela vai te trazer. Você desenvolve resiliência, você desenvolve persistência, você desenvolve controle emocional. Esses dias me perguntaram, Bruno, qual foi a principal habilidade que você conseguiu desenvolver no período que você vendia livros? E sem sombra de dúvidas foi o controle emocional, porque ali você ouve muitos nãos, você ouve muitas pessoas te rejeitando, duvidando daquilo que você está fazendo, e existe uma outra habilidade que seja mais importante no mundo dos negócios do que você ter controle emocional. O mundo dos negócios, ele exige de você o quê? Controle em todo momento. Você vai ter momentos difíceis, você vai passar por desafios. A gente falou no episódio anterior sobre liderar pessoas. Você precisa desenvolver essa habilidade, essa resiliência. Então a venda direta, ela foi muito importante na minha formação. Eu conquistei muitos sonhos através desse segmento e falo, hoje eu tenho uma filha de 3 anos e meio que eu quero que ela viva essa experiência da venda direta. Espero que ela não precise viver essa experiência, mas que ela viva para poder entender de fato, né, o quanto isso pode prepará-la para qualquer profissão que ela venha exercer no futuro. Então eu sou um defensor da venda direta e digo que todos precisam viver essa experiência para ser lapidado e viver coisas extraordinárias. Legal. Eu não sei se você percebeu algo, mas olha só, tipo assim, o que a gente está compartilhando aqui é algo muito rico. Todos nós alcançamos resultados fora da curva. Eu conheço um pouco da história do Gustavo, do Bruno, a minha. Todos nós conquistamos algo fora da curva que, se nós não estivéssemos nas vendas diretas, nós não alcançaríamos.
Entendeu? Eu tenho certeza. E financeiramente mesmo. Falando financeiramente. Tipo, resultados, às vezes, que você... Tipo assim, se eu fosse se eu tivesse empregado, fosse CLT, eu não conseguiria. Entendeu? Resultados ali fora da curva. Eu tô falando isso porque eu ouvi recente uma executiva de venda. Ela me trouxe o seguinte questionamento. Ô Marcelo, às vezes eu fico com vergonha de pedir indicação para minha cliente. Porque eu não sei, vai que ela acha que eu tô pedindo um favor ou me diminuindo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta, você se vê dessa forma? Porque você está vendendo algo? E ela respondeu que sim. Eu disse, aí eu puxei, eu trouxe uma postagem do Instagram. Deixa eu te falar o que significa vendas. Aí eu mostrei a maioria dos bilionários no Brasil. E a maioria dos bilionários tem frases que eles dão, que eles validam, que dão crédito às vendas na construção da fortuna deles. Aí eu te disse, será que você está se diminuindo porque você vende algo? Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que esse bilionário fala sobre vendas. Olha o que esse outro fala. Olha o que esse outro fala. E fui trazendo para ela. Ou seja, aí eu disse, você não tem ideia da ferramenta que você tem nas mãos e do mercado que você está inserida. Porque se você tiver ideia, entendeu? Tu vai dizer, uau, não é um negocinho para ganhar um extra. Não é um negocinho de pequenininho. É um negócio para você mudar de vida e viver o extraordinário. Porque o aprendizado que você adquire aqui, as habilidades que você vai adquirir aqui, se você aplicar em qualquer lugar, inclusive aqui, você vai ganhar valores fora da curva. Você vai dobrar sua renda. Se a renda da sua profissão, sei lá, vou dar um exemplo, é 3 mil, você consegue ganhar 3 ou 4 trabalhando no seu tempo disponível, fazendo venda. Enquanto as pessoas que não vendem estão com aquele salário X e você está com salário 3X porque você vende. E se você aprender a fazer isso, deixa eu te falar, tu vai aprender sobre visão, tu vai aprender oratória, postura, resiliência, comunicação, tudo isso as vendas diretas ensina. Será que essas coisas juntas, essas habilidades, você adquirindo elas, tendo essas habilidades, se você aplicar na sua profissão, será que você não vai se diferenciar dentro do mercado? Ela ficou assim, uau, eu não tinha essa visão. Então você que está aqui, que de repente é uma revendedora, ou uma executiva de vendas, ou enfim, trabalha com vendas, de repente se você tiver essa visão, eu espero que a partir de agora você tenha mudado essa crença, virado essa chave na tua cabeça. Não é um favor que você pede para um cliente. Pelo contrário, você está levando a ele uma oportunidade. Entendeu? Então, é isso. Mas é legal, Marcelo, que isso está muito ligado com o que nós falamos no episódio anterior, sobre a importância da liderança. Muitas vezes o líder, ele não mostra, né, para suas lideradas o poder que as vendas carregam. Então é muito importante a gente realmente mostrar os benefícios que essa profissão ela vai gerar para a vida dessa pessoa, que é o que você fez. Você mostrou para ela e provou por A mais B que a venda pode mudar completamente a trajetória da sua vida. E só para complementar isso que vocês estão falando, isso acontece, na minha visão, muito, porque a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, elas têm vergonha de vender. Eu me incluo não, eu me incluía, né? Porque eu mudei essa crença. Mas a grande maioria delas tem medo, tem vergonha de falar que é uma vendedora. Por quê? Porque a venda, na grande maioria das vezes, e até na construção da base familiar, ela não é vista com bons olhos. Quando a criança está estudando ali, quando está crescendo, o que normalmente os pais falam? Você tem que estudar para ser médico, você tem que estudar para ser advogado, você tem que estudar para ser dentista. Mas ninguém fala que você tem que estudar para ser vendedor. Os pais não falam isso. Pelo contrário, quando os pais às vezes estão na rua e aparece alguém vendendo, não, fecha o vidro. Não, imagina ficar vendendo. Tá vendo? Se tu não estudar, você vai acabar igual essa pessoa aqui. Então isso é construído de forma cultural na base da família brasileira. Então, a pessoa, quando ela chega num estágio desse de vender, às vezes por necessidade, que é a grande maioria das pessoas, elas chegam com vergonha. E aí, quando ela entra dentro de uma empresa de venda direta que tem uma cultura de treinar, que tem uma cultura de mudar a crença, de mudar a mentalidade,
E acontece isso que o Marcelo falou. Aí a empresa vem, aí ele vem e mostra para ela que não, você está vendo a ferramenta que você tem na mão? Você está vendo que você pode construir uma riqueza, você pode mudar de vida com essa ferramenta que está acessível para você. Então, isso está muito relacionado com a ressignificação da mentalidade, da crença que a pessoa tem, daquele comportamento. E ressignificação é o quê? É dar um significado novo para algo. Então, a venda, na grande maioria das vezes, na vida do brasileiro, tem um significado negativo. Então, o primeiro passo de eu conseguir fazer com que uma revendedora ou uma pessoa, ela performe em vendas, é eu mudar essa crença. Por isso que a gente bate muito nisso, né? Nos treinamentos, o Bruno pode falar bastante disso, nos treinamentos que são ministrados, quando eu vou ministrar treinamentos com empresários, com o Marcelo com líderes, o Bruno com as revendedoras e tudo, a gente bate muito forte nisso, né? No desenvolvimento pessoal. Porque não adianta eu chegar para ela e mostrar cognitivamente que, olha, você pode ganhar dinheiro, mas ela não acredita que ela pode ganhar aquele dinheiro. Ela não visualiza que ela é capaz de ganhar aquele dinheiro porque ela tem vergonha de mostrar o produto ou de pedir uma indicação. Então, o primeiro passo é justamente esse, a gente conseguir dar essa mudança. Eu até queria que você falasse um pouquinho, Bruno, sobre isso, sobre essa questão de como que você vê isso na prática, dessa crença que as revendedoras têm lá no momento de quando ela entra na equipe, né, quando você vai treinar elas. Dentro do modelo de venda direta, o que eu tenho percebido? Que muitas pessoas que chegam são pessoas que ainda não desenvolveram essa mentalidade de vendas. Talvez é o primeiro, né, vamos colocar assim, emprego comercial que ela está tendo acesso. Então, qual que é a função do líder? É desenvolver a mentalidade de vendas, que é o que a gente fala, que é o mindset de vendas. E na prática, o que é isso? Ela precisa entender, em primeiro lugar, onde a venda pode levá-la, onde a venda pode levá-lo, né? E também o quanto ela pode se desenvolver quando ela aprender a dominar essa habilidade. Ou seja, eu quero ser um médico futuramente. Legal, você está passando agora pela venda direta. Então aproveite essa oportunidade, desenvolva habilidades que vão te ajudar quando você se tornar um profissional da área da saúde. Qualquer profissão, aprendendo a dominar essas habilidades da venda, ela vai ter muito sucesso. O que a gente vê muito? Existem alguns profissionais, engenheiros, que não sabem vender, né? Essa pessoa, ela talvez não tenha tanto resultado. Talvez tecnicamente ela é fantástica, mas ela não sabe vender. Um outro profissional que não tem tanta habilidade técnica, mas sabe vender, vai ter mais resultado. Então eu gosto muito de trabalhar isso nas nossas revendedoras, desenvolver essa mentalidade. Ela precisa acreditar que a venda pode mudar a sua vida e de fato pode, tá? Eu estou falando com propriedade. A venda mudou completamente a minha história e vai mudar a história das próximas gerações que vão vir. Eu levanto essa bandeira. Então eu posso falar com propriedade. Eu era um improvável que tinha tudo para dar errado e a venda mudou a minha vida. Eu carrego uma frase que ela diz o seguinte, que a venda tem o poder de fazer com que pessoas improváveis vivam coisas extraordinárias. E é isso que a gente precisa vender para a nossa equipe. Você é uma improvável? Saiba, a venda pode te transformar e pode fazer com que você viva coisas que você nunca imaginou viver. Isso é vender, isso é a venda direta. Tem um outro conceito da venda direta, Gustavo, que eu gosto bastante, o varejo, né? Para quem está nos assistindo aqui e ainda está em dúvida, o que é a venda direta, qual que é a diferença dela para o varejo? O varejo é o dono, né, daquele comércio espera o cliente vir até ele. A venda direta, ela tem uma magia. Você vai em busca da sua cliente. Muitas vezes você consegue despertar o desejo nela. Falando sobre semijoias, que é o nosso negócio, o que a gente bate forte com as nossas revendedoras? O que você precisa fazer? Pega o seu mostruário de semijoias e coloca no colo da outra mulher. Talvez ela vai ver ali um brinco que combina com o vestido que ela tem e você vai despertar nela o desejo de compra. Então, o resultado, ele está muito ligado com o quanto você se empenha, com o quanto de pessoas você fala. Venda direta é jogo de números. Com quanto mais pessoas você fala, mais resultados você vai ter. E quando você se torna habilidoso naquilo, você vai o quê? Tendo mais assertividade. Você fala com poucas pessoas e tem resultados
fantásticos. Eu gosto muito da venda direta, sou um defensor e espero, né, falar sobre esse assunto até os meus últimos dias de vida. Viverei até os meus 92 anos, tá, Marcelo? Isso aí já está desenhado, vou viver até os 92 anos. Então, até essa idade, eu quero falar sobre o poder da venda direta. Gustavo, você construiu um ecossistema milionário, você tem hoje várias empresas e você começou na venda direta. Se você realizar aí uma análise, tá, de tudo que você viveu dentro desse segmento, o quanto isso te impactou para você poder viver o que você vive hoje. Tem alguma habilidade em especial que você conseguiu desenvolver que te ajudou a se tornar quem você é hoje? Cara, a venda direta, nesse conceito que a gente trouxe aqui, né, dos 3 modelos aí, e agora em cima do que você trouxe, ele foi a base da construção de tudo o que eu fiz até hoje, né? Mesmo que de forma empírica em alguns momentos, quando eu comecei lá atrás, eu não tinha muita percepção desse conceito da venda direta, né? Que é um modelo americano, enfim, que acabou vindo para o Brasil e cresceu muito aqui. Mas foi realmente a base que me ajudou a estruturar tudo isso. E à medida que eu fui crescendo dentro do mercado de semijoias, eu comecei a perceber que quanto mais eu aplicava os conceitos da venda direta, os conceitos bases ali de construção de comunidade, de relacionamento, mais tudo que eu fazia ia crescendo. E aí quando eu vi isso, eu falei, cara, cada vez que eu aprofundo nisso, cada vez que eu trago uma estratégia nova para dentro do negócio baseado nisso, a empresa cresce ou surgem novas oportunidades, por que não fazer cada vez mais essa estratégia de forma aprofundada, né? E aí é até um site que fica para a galera. Eu percebo muito que a galera muda muito de estratégia, ou muda muito de canal de vendas, muda muito de produto, né? Sem persistir de fato em alguma coisa que pode mudar a vida dela. E muitas pessoas hoje não têm resultado por isso. Às vezes, de repente, tem gente ouvindo a gente aqui que começou até antes da gente, dentro do segmento de venda direta ou de semijoia, mas tem menos resultado. Por quê? Porque não deu foco, porque desviou muito, porque começou a atuar e aí apareceu uma outra oportunidade lá de roupa, ou apareceu uma loja no shopping para eu comprar, e aí foi lá e comprou. E eu conheço histórias de pessoas que fizeram isso e depois voltaram, e aí esse desvio no caminho acaba tirando a pessoa do foco, né? E essa foi uma das coisas que eu, graças a Deus, consegui desenvolver muito bem ao longo do tempo, assim, né? De fazer a mesma coisa por muito tempo, de forma repetida, de forma consistente. E isso me ajudou muito. Só que ter consistência, mas com resiliência, né? Porque tem gente que acha que ser resiliente é eu ficar batendo cabeça na mesma coisa, insistindo na mesma coisa. Não é. Ser resiliente é você continuar, aprender com erro, ajustar e sempre seguir, né? Então, eu faço a mesma coisa por muito tempo, me atualizando do que o mercado vem trazendo. E aí o resultado ele acaba aparecendo. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. O que eu não posso é, cada vez que eu tenho uma dificuldade, eu mudar ou de estratégia ou de segmento. E aí é onde eu tendo a diminuir a probabilidade que eu tenho de resultado e de sucesso lá na frente. Isso está muito ligado com profundidade, né, Gustavo? Você se tornar de fato especialista naquilo que você está fazendo. Isso acontece muito, né, Marcelo? Às vezes a pessoa ela começa em um modelo de negócio, surgem as primeiras dificuldades, ela já desiste e já parte para um novo negócio. O que vai acontecer? Novamente ela vai passar por grandes desafios e novamente ela vai desistir e vai buscar um novo modelo. Obviamente que todos os modelos eles trazem os ônus e trazem os bônus. Você tem que entender qual que é o modelo que se adapta mais ao seu perfil. Por que eu escolhi o modelo de consignado? Por 3 motivos. Na verdade, por 4 motivos. O primeiro motivo é um modelo de negócio que tem muita margem. Isso te dá liberdade para errar, isso te dá liberdade para você poder arriscar, te dá o privilégio de pagar bem para quem está junto com você. Segundo ponto é a escala. O nosso modelo ele tem uma escala muito grande. Operando em um local físico, a gente consegue atender muitas revendedoras. E o terceiro ponto é a recorrência.
traz pra gente esse privilégio de formalizar ali com a revendedora e fidelizá-la para que ela continue com a gente por muito tempo. E o quarto elemento é o apelo social. Nós temos essa oportunidade de gerar transformação na vida de quem se conecta com nós, ou seja, de ser líder dessas pessoas e entregar para ela direcionamento e ouvir relatos maravilhosos. E diante disso, Marcelo, eu gostaria de te perguntar, por que você entrou no modelo de consignado de semijoias? O que você faz? Conta aí pra galera. Então, eu vim como eu estava falando, do marketing de rede, né? Então, recente, tive uma experiência, na verdade, uma experiência dentro do marketing de rede aí, 8 anos, que eu venho em parceria com uma multinacional americana. E nós cheguei a construir, eu vou falar porque eu e minha esposa, né, a Gard, chegamos a construir uma organização com mais de 30 mil pessoas espalhadas aí no Brasil. E o pessoal ficou perguntando, cara, por que justamente essa pergunta eu ouvi ela algumas vezes. Mas o que me chamou a atenção foi justamente o princípio das vendas diretas e também a questão de você trabalhar levando a oportunidade. Então, que é justamente o que o Bruno falou sobre o apelo social. Então, você imagina hoje num país que você tem aí aproximadamente cerca de 90% da população brasileira ganha em torno de R$ 3.500. 90% aproximadamente, se não dá até mais. Aí você pega R$ 3.500, pessoal, R$ 3.500 há 5 anos atrás era um valor. Há 10 anos atrás dava para você fazer compra, mercearia, enfim, sobrava. Não era uma vida confortável, mas supria ali. Só que o tempo foi passando, os 3.500, as coisas foram ficando mais caras, a inflação foi aumentando, as coisas foi ficando mais caras, só que o salário não acompanhou. Entendeu? A média dos ganhos da população brasileira não acompanhou. Ou seja, as pessoas carecem de uma segunda renda. Entendeu? As pessoas necessitam. E quando eu vi as semijoias, eu vi o segmento, vou falar aqui pelo mercado primeiro. Quando eu vi o mercado, certo? Tinha um produto que é de desejo das mulheres. Pô, mulher usa brinco. Colar é difícil, é exceção, é raridade. Você não vê uma mulher com brinco, você não vê uma mulher com colar, uma pulseira, com um anel. Então é um produto de desejo. Quando eu vi produto de desejo, ótimo, excelente. Quando eu vi o comissionamento pagando bem, eu disse, uau, comissão aqui é super interessante. Então, se a mulher tem um produto de desejo, tem uma comissão boa, só depende dela. Se ela produzir, ela consegue dobrar a renda dela. Sei lá, se ela ganha um salário mínimo, ela vai ganhar mais um salário mínimo com as semijoias. Se ela ganha 2.000, ela vai ganhar mais 2.000. Se ela ganha 3, ela pode ganhar mais 3.000 de comissionamento, trabalhando o tempo dela livre com as semijoias. Então, isso aí eu fiquei encantado com o produto, com a margem que ela pode ganhar de comissionamento. E aí veio a empresa. Entendeu? Mas eu também, óbvio que eu não iria me associar se eu não conhecesse com qualquer empresa. Se eu não conhecesse a visão dos sócios, que no caso aqui são vocês. Quando eu tive a primeira conversa com vocês, eu vi que estava muito alinhado com o propósito. Essa frase o Bruno falou, uma das nossas primeiras conversas, o Gustavo também reforçou, que a missão é pegar mulheres improváveis e transformar em mulheres extraordinárias. E eu disse, cara, isso aqui tá com a minha essência. São 15 anos que eu trabalho levando a oportunidade para as pessoas. São 15 anos que eu trabalho liderando a equipe. São 15 anos que eu venho formando líderes e, melhor de tudo, líderes que prosperam, líderes que têm resultado. Eu tenho sede por isso. Entendeu? O que me move todos os dias é ver pessoas tendo resultado. Então isso me dá uma sede, me dá um gás. E eu vi vocês com essa mesma sede, com essa mesma visão, entendeu? De querendo impactar, transformar, levar a oportunidade, treinando mulheres. E eu fiquei aquilo ali, eu disse, cara, casou. Porque a empresa vive esse propósito, a empresa vive essa visão através dos sócios. Tem um produto sensacional, um produto de qualidade, um produto de desejo, um produto essencial. E uma margem altíssima para poder impactar vida de mulheres, milhares de mulheres. Eu disse, cara, é aqui que eu quero estar também. Entendeu? Então é mais um negócio que eu decidi entrar de cabeça
Entrei mesmo, a gente estava até conversando sobre isso recente, entrei de cabeça, fazer acontecer porque eu tive essa percepção, entendeu? Dentro E eu não conhecia, tá? Eu não conhecia esse mundo das vendas diretas. Eu conhecia o do marketing de rede, já trabalhei com empresas de a base de aloe vera, cosmética e outros óleos essenciais. E eu não tinha ideia do mercado do consignado, tá? E também das semijoias. Então isso me encantou. E o legal é que um dos pilares para você ter sucesso dentro da venda direta é você ser apaixonado pela transformação de vidas, que é o que fez, né, nós termos o Marcelo dentro do nosso modelo de negócio. A gente sabe que ele carrega essa missão, esse propósito de gerar transformação na vida de outras pessoas. Ô Gustavo, conta aqui pra gente como que você entrou dentro do segmento de consignado de semijoias. Eu quero que você conte pra gente como você entrou, tá? E eu gostaria que você comentasse também com quem está nos assistindo, é leigo no assunto, o que é o consignado? Legal. Ó, eu entrei... Eu tinha aproximadamente lá uns 22 para 23 anos, eu trabalhava nessa empresa, eu trabalhei por um tempo na empresa de telefonia, e aí depois eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia, né? E aí fiquei por um período lá nessa empresa e tudo. E aí na época, a minha mãe, ela tinha uma loja de roupa lá na cidade, uma loja pequenininha e tudo mais, e aí ela me chamou para ir trabalhar com ela, falou, cara, não quer vir trabalhar comigo aqui e tal, na loja, tô precisando de uma pessoa, tal, e por que não você vir, né, família, confio e tal. Aí eu pensei por um período lá e acabei indo. Quando eu cheguei dentro dessa loja, ela vendia semijoias lá dentro. E aí ela vendia semijoias de uma marca, que era uma marca conhecida na cidade na época. E eles tinham um modelo de revendedoras, eles tinham um modelo de consignado. Então ali eu tive o primeiro contato com o consignado. Isso foi em 2013, 12, 13 aproximadamente. E nessa época, o que acontecia? A minha mãe pegava a maleta e ela ia até a casa das revendedoras para atender essa revendedora, vender o produto, trocar um mostruário, trocar o consignado. Ela fazia o papel de representante, né? E aí um dia ela pegou e falou para mim assim, ô Gustavo, por que a gente não inverte? Ao invés de tu ficar aqui na loja, tu não vai para a rua para vender o produto, mostrar para as vendedoras, eu fico aqui dentro, que eu acho que vai ser melhor, você é homem, mais forte e tal, para ser representante. Eu peguei e fui. E aí eu fui sem muita pretensão, né, cara, assim, para vender um produto de mulher. Na época, que eu falei mais cedo sobre a questão da vergonha, na época eu tinha, não é que eu tinha vergonha, mas eu desenvolvi uma certa resistência ao produto. Que isso, inclusive, eu escuto muitos homens falar hoje em dia. Nossa, cara, mas a semijoia é um produto de mulheres. Não é estranho eu, como homem, empreender nesse segmento, eu ter um negócio, ou eu ser um líder, ou eu ter a própria empresa. E eu tive essa crença também na época. Eu chegava para vender com um certo receio. E eu comecei a perceber que isso não influencia. O que a revendedora quer realmente é ganhar dinheiro, sentir pertencente ao negócio, né? Independente se é homem ou mulher que está mostrando ali. E ali eu comecei a ter o primeiro contato. E o que eu comecei a perceber, cara? Rapidinho, eu percebi que o produto se vendia muito rápido. Foi o que vocês falaram aqui. Era muito fácil de vender. Chegava na casa da mulher, abria aquele montoeira de joia, um monte de bandeja em cima da mesa, ia colocando, ela só ia, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E eu falava, cara, que loucura que é esse negócio. O negócio se vende praticamente sozinho. E assim foi, cara. E aí até, eu lembro exatamente assim, a época, em dezembro de um determinado ano, foi o primeiro ano que eu comecei a revender. Eu nunca tinha pego tanto dinheiro na minha vida de uma vez só, de comissionamento. Falei, cara, que loucura, que nunca vi tanto dinheiro de uma vez só. E aí eu pensei assim na época, né? Falei, cara, que eu acho que é o que todo mundo pensa quando vai empreender. Bom, se eu tô ganhando isso, imagina o dono. Acho que todo mundo já pensou isso em algum momento. Imagina o dono desse negócio. E aí eu comecei a pesquisar sobre semijoia, comecei a buscar um pouquinho, para entender um pouquinho melhor o mercado e tal. E eu tava lá em Santa Catarina e o polo da semijoia aqui em Limeira, né? E eu fiquei um tempo pesquisando. E passou alguns meses e a dona dessa empresa que eu vendia, ela falou o seguinte, a gente vai abrir uma loja num shopping e a estratégia vai mudar um pouquinho da marca, a gente vai posicionar no shopping e tudo mais, a gente vai trabalhar menos com revendedora. Aí ali acendeu um desejo um pouco a mais de eu, de repente, ter o próprio negócio, né? Pô, se o negócio dá dinheiro e a loja, a empresa vai mudar, por que não ter o meu próprio?
E aí eu descobri que Limeira era o capital da semijoia e tal. Peguei um ônibus lá em Criciúma, vim para cá, 18 horas de estrada. Desembarquei aqui na rodoviária e ali falei pro taxista, na época não tinha Uber, né? Falei, cara, me leva onde vende semijoia. E ele me levou numa rua aqui de Limeira. Comecei a andar, e perguntando para um, perguntando para outro como faz, como é que não é. E assim foi, cara, perguntando para as pessoas, né? E ali eu comecei, de fato, a empreender no segmento de semijoia. E aí, o que eu fiz na época, que muita gente faz e hoje, se eu puder dar um conselho, não faça essa mesma coisa, porque os tempos hoje são diferentes, né? Eu, basicamente, fiz Ctrl-C, Ctrl-V do que eu fazia para outra empresa. Então, o tipo de produto que a marca vendia, eu procurei uns produtos parecidos. A forma que a empresa precificava, eu busquei precificar com uns preços parecidos. Mas sem entender muito da estratégia que estava por trás, como é que estava precificando, qual era a margem, por que tinha determinado tipo de produto. Só que eu só fiz o Ctrl-C, Ctrl-V. O que aconteceu na prática? Comecei a trabalhar com consignado, como eles faziam, só que sem estratégia nenhuma, sem estrutura nenhuma. Peguei a mercadoria, passei essa mercadoria para 2 revendedoras no primeiro mês, divulgando em grupos de Facebook na época, e as 2 revendedoras sumiram com a mercadoria logo no primeiro mês. E era tudo que eu tinha de mercadoria, não tinha mais do que isso, né? Então passei para elas e eu falei, cara, fiquei uns dias meio abalado com isso, né? Pensando, cara, que loucura. E aí, o que aconteceu? Como é que vai ficar? Não tem mais dinheiro e tal. A gente até brinca que você foi batizado ali, né, Gustavo? No mundo das semijoias a gente fala isso, né? Eu fui batizado logo no primeiro mês, cara. E aí, eu pensei assim, bom, deve ter alguma coisa que se faça, né? Porque tem outras marcas que trabalham consignado. Não é possível que todo mundo perde desse jeito. E aí eu entendi que o problema era o que eu estava fazendo, e não necessariamente o mercado, né? E naquela época não tinha nem um Gustavo Becker para poder te direcionar? Ixi, capaz, rapaz. Naquela época lá, se tu falasse que tu ia abrir a marca de alguém, era capaz de o cara ainda puxar ao contrário, né? Porque ninguém... É o famoso ninguém passa o segredo, né? E hoje em dia tá muito mais fácil, mas na época não tinha. Foi tudo ali na cara e na coragem. E aí eu fui atrás disso. Aí na época eu fazia um MBA. Olha que interessante isso. Eu fazia um MBA em gestão de negócios e estratégias competitivas, nome lá na universidade da cidade lá. Todo sábado. Aí o que eu fiz, cara? Eu peguei e fui atrás de um professor de economia que tinha no MBA. E aí eu falei, cara, consegue passar teu WhatsApp para mim? Preciso tirar umas dúvidas contigo e tal. Aí ele falou, não, pega aí. E eu infernizei a vida daquele professor por uns 3 meses seguidos, todo dia, perguntando coisas para ele. E eu perguntava, cara, e como é que precifica? E a precificação? E, o custo é tanto, tal. E além das aulas, ele ia me ajudando no WhatsApp. E beleza, e markup. Então, toda a parte mais burocrática, ele foi me ajudando. E ele que abriu meu olho com relação Gustavo, tu tem que ter um contrato, tem que ver a parte jurídica, que eu não tinha muito essa noção na época, né? E aí ali eu comecei a falar, cara, então tem que buscar isso, né? Tem um outro mundo por trás. E aí eu fui começar a buscar isso daí, a profissionalizar. E aí comecei a entender que, realmente, não é só o produto. E é um erro que muita gente comete até hoje, né? A galera entra no ramo comprando produto e acha que é só eu comprar o produto e passar para a revendedora sem construir todas as políticas ali que estão por trás desse modelo. E aí quando eu profissionalizei, de fato, né, cara, e que na época não foi uma profissionalização tão grande assim, mas foi um avanço muito grande para mim, aí começou a andar. Aí começou a funcionar. Então, aí eu tinha nota promissória com a revendedora. Isso a gente tá falando de quantos anos atrás, Gustavo? Falando de 10, 12 anos atrás, mais ou menos, né? E então aí eu botei uma notinha promissória, fiz um contratinho mais simples, mas já tinha um contrato. Eu já olhava ali o CPF da pessoa, enfim, eu já montei uma estruturazinha ali de cadastro, enfim, e um processo de aprovação. Então, diminuiu bastante, né? Caiu muito. Aí parei de perder mostruário, inadimplência, enfim, isso começou a diminuir bastante. E ali a gente foi crescendo. E ali foi um passo de cada vez, né? As coisas foram acontecendo. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Que você falou sobre o consignado. Então, o consignado, de forma resumida, é isso. É a gente pegar o produto e repassar ele para uma pessoa revender de forma consignada, ou seja, ela não paga para nós aquele valor que ela está pegando em produto, ela só vai pagar lá no final de um ciclo de vendas, né? Talvez de 30 dias, que é o indicado, o que ela vende, ela faz esse pagamento. E a partir disso eu posso fazer toda uma construção do consignado, usando
as técnicas de venda direta e tudo mais, para que eu consiga deixar esse modelo mais profissional e cada vez crescer ele de forma mais estruturada, que é onde a gente chegou hoje, né? Que o ramo de semijoias, o ramo de venda direta, hoje a gente pode dizer que ele está bem estruturado, ele tem uma base sólida para quem quer atuar nesse mercado, coisa que alguns anos atrás era bem complexo de encontrar. Ou seja, o modelo de consignado, ele tem uma barreira de entrada menor. E eu acredito que é aqui onde muitos empresários erram. Ou seja, perdem maleta, geram muita inadimplência. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Marcelo. Visando esse modelo de consignado, qual que é o perfil ideal de revendedora para que de fato ela tenha sucesso dentro desse modelo? Para os empresários que estão nos assistindo aí, pega essa dica que ela é valiosa para você não errar na entrada de revendedoras. Para mim foi algo bem novo consignado, né? Porque como eu venho das vendas diretas, a pessoa primeiro compra o produto e ali ela sai para vender. O produto está na mão dela, ela sai para vender, já é dela. Então a empresa já recebeu a grana. Para mim era só, eu só via dessa forma. Quando foi do consignado, eu também fiquei assim, cara, como assim? Você vai dar um crédito para uma pessoa, a pessoa vai, leva seu produto e tem um risco. Como é que é isso? Eu fiquei com essa dúvida, né? Mas com o tempo, ali na operação, eu fui vendo, cara, é real, funciona e funciona bem. Basta você ter um processo, que é o que o Gustavo falou aqui. Começou ali, você começou de qualquer jeito, vamos dizer assim, só que você foi tendo o processo e foi validando o processo, validando. Então, quando você tem um processo claro, certo? Ali, você minimiza muito, mas muito mesmo o risco. Então, isso para mim ficou muito claro, né? E qual o perfil que eu acho um perfil bom, certo? A pessoa, se você vai dar um crédito para alguém, primeiro, você não está pedindo um favor para aquela pessoa, você está dando um crédito para aquela pessoa. A pessoa ela não vai chegar no banco, isso é a primeira coisa que às vezes o empresário do pelo amor de Deus, não, tem que botar esse produto na rua e vai botar de qualquer jeito na rua achando que vai dar certo. Entendeu? Ele vai se expor muito ao risco. Então ele não está pedindo pelo amor de Deus, ele está dando uma oportunidade para a pessoa. Então a pessoa ela tem que fazer valer a pena aquela oportunidade. Se a pessoa imagina, a pessoa vai no banco, ela vai vai chegar no banco e vai dizer, eu quero um crédito de R$4.000. O banco vai liberar o crédito para essa pessoa sem saber o histórico dela, sem saber quem é aquela pessoa, ele vai fazer um levantamento, né? Então a primeira coisa que que o empresário precisa ter é um processo para poder fazer uma avaliação de quem é aquela pessoa. Certo? E ali ele vai fazer uma apresentação para poder identificar quem é aquela pessoa. Se ele tiver um sistema onde a pessoa preenche alguns dados, que ele consiga até aprofundar um pouco mais, legal. E então tem agora sobre atitudes, certo? A pessoa é um perfil bom, uma pessoa que esteja ativa economicamente falando. Quando eu digo ativa economicamente falando, seja ela esteja exercendo alguma atividade remunerada. Seja ela empreendedora, empresária, uma profissional CLT, precisa. É uma pessoa que você vê ali que já teve uma experiência com vendas, também conta bastante. É uma pessoa que você percebe na apresentação, na entrevista, se é uma pessoa positiva, entendeu? Se tem uma energia legal, se é uma pessoa positiva. Porque se você for entregar a maleta para uma pessoa que já começa na entrevista reclamando de algo, tá pedindo para perder. Tá pedindo para perder ali a maleta. Mas uma pessoa com atitude positiva, você pode fazer perguntas estratégicas do tipo do que aquela pessoa anseia, qual o desejo dela, qual é a pretensão dela, e ela compartilha ali. Se for uma pessoa que tem, sei lá, ela tem um sonho, um motivo, e você percebe que aquilo ali de fato mexe com ela, sei lá, meu motivo é reformar o meu apartamento, ou então comprar o meu imóvel. Então isso são esses perfis aí que a gente analisa, essas atitudes. Você citou um ponto que ele é muito importante, Marcelo, que é ter um porquê claro. Quando você consegue identificar isso na possível candidata, isso faz toda a diferença. Eu me recordo, recentemente eu estava fazendo uma reunião de onboard, que é a reunião de boas-vindas, onde a gente faz ali análise do perfil, olho a olho. Sim. E a revendedora, ela disse que o sonho que ela carregava no coração era conseguir pagar a formatura do filho.
tem um porquê, Gustavo, mais nítido do que esse? Você acha que essa mulher ela vai desistir quando ela ouvir um não? Isso é um porquê claro, é uma pessoa que tem um objetivo bem definido. E se você entregar para ela as ferramentas, entregar para ela direcionamento, ela vai realizar aquele sonho que ela tem. E essa é a nossa função como líder dentro do segmento de venda direta. Aconteceu, recebi, né, recentemente as fotos, né, dessa revendedora, dela com o filho ali na formatura, todos felizes, alegres, e recebi uma mensagem como forma de gratidão. Bruno, obrigado por ter me dado essa oportunidade. O empreendedorismo, né, através do consignado, ele traz pra gente esse poder de realizar sonhos, de ser ferramentas de abundância e de prosperidade na vida de outras pessoas. Nós falamos aqui, Gustavo, sobre o perfil ideal, tá? E agora eu gostaria de saber de você, qual que é um perfil que sempre está errado no segmento de consignado? Rapaz, você aí tem que tomar cuidado para responder. Você tem que tomar cuidado, senão, né, dá problema. Essa dá BO. Ó, mas assim, eu acredito assim, cara, que cada negócio, ele é um negócio. E o que eu vou falar aqui, assim como o perfil ideal, o perfil que é um perfil mais de risco, ele também tem que ser analisado individualmente por cada empresa. Então, não é uma verdade absoluta. Ela é uma verdade absoluta para o nosso negócio. Para nós entendemos que esse é um perfil de risco. Mas é importante que cada empresa entenda qual é, de fato, o seu principal e o seu perfil não tão bom, né? Claro que o que eu vou trazer aqui, ele é uma direção, né? Talvez eu possa dizer assim que 70%, 80% do mercado que trabalha com consignado pode se basear nisso e começar a utilizar isso, porque a gente já testa isso há muito tempo, né? São 10 anos no campo que a gente vem validando tudo isso. Mas o que a gente percebeu ao longo do tempo? Que a mulher, para ela revender um produto, ela precisa ter um porquê muito forte, né? O Bruno falou muito bem ali. Só que ela precisa principalmente conhecer pessoas e estar envolvida em grupos de pessoas que ela consiga oferecer o produto. Então, normalmente, quando uma mulher fala que ela não tem nenhuma profissão, quando ela não trabalha, quando ela fica em casa, quando ela é desempregada, normalmente é um perfil que dá problema. Normalmente é um perfil de risco, né? Porque ela não vê gente, ela não sai de casa. Como é que eu vou vender se eu não vejo gente? Então você pensa uma mulher que ela é ativa no sentido de ser no sentido profissional, então ela vai para o trabalho dela, que lá tem 30, 40 mulheres, sei lá, ela é uma enfermeira, chega no hospital e mostra para as amigas e mostra, né, para as colegas de trabalho, enfim, normalmente ela vai ter ali uma chance grande de venda. E o fato dela também ser ativa profissionalmente, acaba que ela também tem outra fonte de renda. Então, às vezes, ela mesma vende o produto para uma cliente dela e essa cliente dela atrasa o pagamento, por exemplo. Então, como ela tem outra fonte de renda, ela consegue pagar a empresa que ela pegou os produtos em consignado, ela não fica inadimplente e ela recebe esse dinheiro depois. E aí entra toda a questão do treinamento, né? Que é da empresa ensinar ela a fazer isso e tudo mais. Mas um perfil que a gente entende primeiro, a mulher que não tem outra fonte de renda e não tem uma ocupação, normalmente acaba sendo um risco, né? Outro ponto que a gente percebe também é a mulher que ela ocupa muito tempo do dia dela cuidando dos filhos, né? Foi uma outra coisa que a gente identificou. Então, normalmente, quando ela tem filhos ali menores que 3 anos, e criança exige cuidado, né, cara? Exige cuidado. Eu, graças a Deus, com meu filho, a minha esposa pôde ficar com ele cuidando dele em casa o período que ela quisesse, né? Até 1 ano e meio, 2 anos ficou em casa, depois começou a ir para creche e tudo mais. E eu vi isso na prática. A minha esposa estava dedicada ao nosso filho e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente une essas duas coisas com uma renda baixa, uma renda familiar baixa, né, que o marido às vezes também ali não consegue suprir as necessidades da casa e a mulher precisa ajudar, muitas das vezes essa mulher pega a semijoia e nem por maldade, mas ela simplesmente não consegue dar conta de vender, de receber e de se organizar para isso e acaba às vezes usando o dinheiro que ela vendeu da semijoia para o próprio filho, para comprar alguma coisa por necessidade, né? E aí a gente tem que separar as coisas, né? A gente precisa separar muito assim, o que é o propósito da tua marca, a missão da tua marca, a comunidade, que a empresa está ali realmente para ajudar, mas eu preciso também ser profissional, eu preciso ter as regras na outra ponta. A empresa não sobrevive de filantropia, eu preciso ter venda, eu preciso receber. Então não dá para misturar uma coisa na outra, né? E então a gente vê muito esses dois critérios como talvez aí os principais, e um terceiro que eu poderia trazer aqui também que a gente avalia
é a questão da pessoa ela não ter casa própria, né? Ela ou morar de aluguel ou morar de favor, alguma coisa assim com outras pessoas. Isso é um perfil que a gente identifica também no consignado que acaba prejudicando um pouco ali a análise de risco dela. E a questão do nome negativado e tudo mais, também em alguns casos acaba sendo um fator, mas a negativação no nome, a gente percebe que não é um fator isolado. Se ela tem uma negativação no nome, por exemplo, mas ela trabalha fora, tem uma renda própria, ela ocupa o tempo dela com outras pessoas ali e tudo mais, normalmente, mesmo com o nome negativado, é uma boa revendedora e paga em dia. O grande problema é a junção disso tudo. Quanto mais elementos você tiver de tudo que eu falei aqui, né, mais aumenta o risco e maior a chance de você ter um perfil que não te paga. Dentro disso que você falou, Gustavo, eu me recordo de uma revendedora que eu fiz ali a reunião com ela de boas-vindas, gostei muito da energia, uma pessoa super positiva, né, que realmente tinha ali um porquê claro, um propósito. Nós fizemos ali a análise de crédito e ela devia mais de R$1.200.000. Você olharia para esse cenário e falaria, jamais vou dar oportunidade para essa mulher. Hoje é uma das nossas revendedoras mais ativas, que tem mais resultado. Eu carrego uma frase comigo que ela diz o seguinte, que nome negativado não define caráter. Todos podem passar por problemas financeiros e ter problemas no seu nome. Então, quando você, né, analisa um caso de forma isolada, muitas vezes você não vai conseguir colocar ninguém dentro do seu modelo de negócio. Então, você tem que analisar o todo. O que o Gustavo falou, obviamente que não é uma regra absoluta, né, Gustavo? Não significa que todas as pessoas, né, que têm filhos menores ali de 3 anos não terão resultado. Mas quando a gente trabalha com números, quando a gente faz a gestão disso, a probabilidade, né, desses casos, de fato, trazerem problemas é muito grande. Então, o que o empresário ele precisa entender? Que muitas vezes as decisões elas não serão tomadas através do seu feeling, mas através de dados. Quando você segue esses dados, você erra menos, né? Então, aqui nós não estamos julgando nenhum caso, mas é importante deixar claro que o consignado ele também não é filantropia. Nós estamos ali para poder ganhar dinheiro e gerar oportunidades para as outras pessoas. E quando você fala um não, às vezes você está ajudando aquela pessoa, porque se ela não pagar, ela vai sofrer sérias consequências. E talvez se eu estivesse no lugar daquela mãe, daquele pai que vendeu a semijoia e o filho está precisando, eu também usaria o dinheiro. Então eu estou ajudando essa pessoa a prevenir um problema. Então a gente tem que ficar muito ciente, né, em relação a isso daí. Ô Marcelo, uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui para você, qual que é a diferença entre entregar maleta, tá? A gente está falando agora de revendedora. Quando eu falo maleta, uns falam pano, outros falam bolsinha. A gente está falando exatamente aqui sobre semijoias, mas vocês podem adaptar aí para outros tipos de produtos também. Qual que é a diferença de você só entregar e de você, de fato, formar uma revendedora? Só entregar é bem provável, se você entregou o produto e ela não tem um suporte, é como se você tivesse dizendo para ela que eu quero que você saia, sei lá, quero que você chegue na rua tal, do bairro tal, da cidade tal, do estado tal. Um exemplo. Aí a pessoa beleza, eu não conheço esse local e você não dá um mapa, vamos supor que não exista GPS, não tem GPS, não tem mapa, não tem nada. A pessoa só pegou a missão e você como líder disse, eu quero que você chegue em tal ponto. Essa pessoa vai chegar? Não vai chegar. É a mesma coisa. Imagina ela entrando num táxi e o taxista perguntando para ela, sim, você vai para onde? E a pessoa, não sei. Esse taxista vai levar essa pessoa para o destino, que nem destino tem? Não vai. A mesma coisa é o empresário que só entrega a maleta e quer que a pessoa venda. Entendeu? Não vai dar certo. A pessoa, o líder, ele precisa dar o direcionamento. Ele entrega o produto e dá o direcionamento. Primeiro, qual destino a pessoa quer chegar? Esse é o primeiro ponto. Entendeu? Porque, como diz lá, no País da Maravilha, acho que é o coelhinho, né, que diz, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, primeiro, aonde você quer chegar? Entregou o produto, onde você quer chegar? Isso pode ser feito num PDIzinho, ou então numa apresentação de boas-vindas com a nova executiva. Coisa de 10 minutinhos ali, você bate esses pontos, onde você quer chegar.
Quais são os compromissos que a gente vai ter que assumir? Vamos traçar primeiro, onde você quer chegar? Vamos traçar uma meta. Quais compromissos a gente vai assumir para eu poder estar junto com você? Vamos fazer uma listinha de nomes, porque nosso produto tem 2 defeitos. Vocês sabiam? Sabe quais são? Não? 2 defeitos. Você vai ficar... De repente tu vai ficar triste, tá? Com isso que eu vou te falar. Primeiro defeito. Ele não tem asa. Ele não tem asa para sair da bolsinha ou da maleta ou do pano voando para chegar na casa da cliente. Ele não tem asa para fazer isso. E o segundo defeito, ele não tem boca para chegar falando. Ele não tem asa para sair voando, nem boca para chegar falando. Ele não vai chegar para cliente, o colar vai chegar para cliente, olha, eu sou o colar, me usa, eu sou lindinho em tu. Hoje com inteligência artificial já está começando a fazer Marcelo, isso. cuidado. Daqui 10 anos a galera vai assistir esse podcast e não vai concordar com você. É verdade. 10 anos nada, 6 meses já. 6 meses. Não, mas aí só se tiver o dronezinho para levar. Senão vai chegar só a imagem. Vai acontecer. Mas muito legal, então, Marcelo, eu concordo muito. Então tem que ter uma listinha de nomes para saber as futuras clientes, tem que convidar e tem que demonstrar. Entende? E o empresário, o líder, ele vai ensinar esse passo a passo para sua executiva, para sua revendedora. Agora imagina, se ela tem um produto de boa qualidade na mão, se ela tem um mapa, tem o guia, tem a bússola, tem ali o GPS para orientar ela do que fazer todos os dias e ela coloca em prática, tem como dar errado? Não tem como. Fica feliz a revendedora que vendeu o produto e vai ter uma boa comissão, fica feliz o líder, fica feliz a empresa e mais outras pessoas que vão surgir, porque uma empresa saudável, ela é ferramenta de bênção para milhares de outras vidas. Então, uma empresa que vende, ela cresce, ela prospera e abençoa outras vidas, porque quanto mais cresce, mais pessoas estão sendo impactadas positivamente. Agora, quanto menos cresce, menos pessoas deixam de ser impactadas positivamente. E o que é menos crescer? Só em deixar o produto e te vira. Entendeu? Não tem venda. Eu acredito muito nessa visão. Bom, Marcelo, e dentro disso que você está falando, eu vejo que esse é um erro que é cometido pelos empresários do segmento. Nós temos a tendência de, eu estou entregando para ela algo, ela não está investindo nada por isso, a obrigação dela é correr atrás e fazer acontecer. Eu confesso que no início do nosso negócio eu tinha essa percepção, porque eu sempre fui um cara muito ativo, muito executor. Eu pego a oportunidade, abraço e faço acontecer. Mas a grande maioria das pessoas não são assim. Então é nossa responsabilidade entregar esse direcionamento para que ela tenha resultado. Eu digo que o consignado, ele é um modelo de negócio abençoado por Deus. Eu digo que ele tem uma bênção especial, porque através do nosso modelo de negócio, muitas vidas são transformadas. Através do nosso modelo de negócio, muitas mulheres que estão desacreditadas no seu potencial voltam a enxergar uma vida. Muitas mulheres que não sonhavam mais voltam a sonhar. Então nós carregamos um poder muito grande e junto com esse poder, nós carregamos uma responsabilidade muito grande. A nossa omissão, ela pode fazer com que muitas pessoas desistam no meio do caminho. A nossa falta de liderança pode fazer com que muitos sonhos deixem de ser realizados. Então saiba, você que é empresário do segmento de consignado, você carrega um poder muito grande nas suas mãos, mas junto com esse poder, uma responsabilidade. Não seja omisso. Cuide das suas revendedoras, direcione, reconheça. Através do seu CNPJ, milhares de vidas podem ser transformadas. Não seja omisso. Ô Gustavo, me conta aqui, o que a venda direta ela resolve na sociedade que pouca gente percebe? Que pouca gente percebe. Cara, a gente está falando muito aqui sobre a transformação pessoal que gera, sobre oportunidade, e também sobre a renda, né? Mas o que eu percebi, cara, que quando a pessoa tem isso, quando ela tem renda, quando ela sai de uma condição financeira que ela se permite sonhar, conforme o Bruno falou ali, que isso é muito real, isso muda algo dentro dela, que ela passa a acreditar que ela pode mais. E o fato dela acreditar que ela pode chegar em lugares que talvez ela imaginou que nunca chegaria, isso muda completamente a realidade dela e pode mudar a realidade das pessoas que vêm depois dela. E isso ninguém percebe.
Se a gente parar para fazer uma análise, cara, e isso tem um estudo, inclusive, que diz que leva-se 7 gerações, olha que número interessante, leva-se 7 gerações para que uma família ela saia completamente da pobreza. 7 gerações. Então, às vezes, tem alguma mulher assistindo a gente aqui, ou algum empresário, que ele está lá lutando contra a resistência. Ele está lutando contra um ciclo financeiro que já perdura por várias gerações na vida dele e na família dele. E, de repente, ele não entendeu ainda que talvez ele é a pessoa que várias gerações depois dele estavam esperando para romper esse ciclo. E a venda direta, ela tem o poder de acontecer isso. As vendas têm o poder de gerar isso, né? E isso aconteceu comigo, né, cara? Na minha família, eu sou a primeira pessoa da minha família a romper esse ciclo financeiro. E quando eu falo família, é gerações. Primos, tias, avós, dos dois lados. Eu sou a primeira pessoa que rompeu o ciclo financeiro e um ciclo de escassez, aquele ciclo de você viver... sobrou um dinheirinho e aí o carro quebra para você gastar aquele dinheiro, tipo assim, né? E você nunca conseguir fazer nada além do básico. E eu vivi isso na prática, cara. E a venda direta, ela tem esse poder que pouca gente percebe. E eu vou até um pouco além disso. De repente, não é a pessoa que está ouvindo a gente aqui que vai romper o ciclo. Mas pode ser que seja o filho dela. Pode ser que seja o neto dela. Só que esse legado de mudança... pode ser que começou nela. O fato de uma pessoa, ela tá dentro da casa dela agora, às vezes morando lá numa periferia, talvez com 3, 4 filhos no colo, sem às vezes ter o que comer à noite. Ou às vezes o marido vai chegar à noite com alguma coisa para casa. Ou não. Ou ela ainda tem o azar de ter um marido que chega bêbado em casa. Não sei qual é a realidade da pessoa. Mas o fato dela construir algo diferente dentro da casa dela, dela lutar de uma forma diferente. Ela pode ser a pessoa que vai inspirar o filho dela a ver a luta da mãe e ele mudar a realidade das próximas gerações que vem para frente. Que foi o que aconteceu comigo. Eu vi isso na minha mãe. A minha mãe, ela foi essa pessoa. Ela trabalhava como costureira, eu vi o trabalho dela com a costura, eu via todo o esforço dela trabalhando para construir a casa, para poder ter coisas melhores que a gente nunca teve. E aquilo ali me inspirou de certa forma. Então, ela foi a pessoa que rompeu o primeiro ciclo. E eu vim numa geração com mais recurso, talvez, né? Com a internet à disposição. Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho mais que ela, trabalhando, mas consegui estudar um pouquinho mais. E isso acabou gerando oportunidade na minha vida. Então, eu falo muito pra galera isso. Isso é algo oculto, uma oportunidade oculta que está por trás da venda direta. Que se a galera perceber isso, ela vai fazer talvez não só por ela, mas ela pode fazer isso pelas próximas gerações que vão vir depois dela. E isso é interessante. Eu já ouvi várias histórias de pessoas, de milionários e alguns multimilionários. E já conheci também. Eu já vi várias e conheci algumas pessoas. Que quando ela puxa ali a história da vida dela, ela fala: minha mãe vendia... minha mãe era vendedora de... porque eu não vou falar o nome das empresas aqui, mas era de cosmético, de maquiagem, disso, daquilo outro, de lingerie, entendeu? E é como você está falando, ela... E geralmente eles associam é muito comum associar a história. Cara, ela pagou minha faculdade, ou pagou os meus estudos graças à venda desses produtos. E aquilo ali, não só os estudos transformou a vida dele, e esteve diretamente relacionada à fonte de renda que ela adquiriu extra ali para poder pagar, como também a atitude, como tu falou. Ele vendo essas atitudes, entendeu? Então, eu tenho certeza que você que está ouvindo agora aqui a gente, ou assistindo a gente, eu tenho certeza que você aqui, eu falando isso, tu falando isso, Gustavo também, tu vai lembrar de algumas histórias e tu vai entender, realmente faz sentido, não tinha tido essa percepção. E começa até agora, a gente está trazendo clareza para esse ponto. E sabe uma coisa que é extremamente natural de acontecer quando a pessoa começa
ou a visualizar isso, ou ela é a pessoa que está nesse movimento, é que quando ela começa a romper ciclos, seja eles ciclos financeiros, emocionais, espirituais, esse rompimento de ciclo é como se fosse um rompimento de cordão umbilical. E romper cordão umbilical na fase adulta dói. E quando eu começo a romper o ciclo, é natural que eu comece a enfrentar algumas zonas de resistência por esse romper. Por quê? Porque o natural do ser humano é ficar na zona de conforto, é ficar parado. Então, quando eu estou parado, nada acontece. Mas quando eu me movo, quando eu me movimento, é natural que eu tenha ali uma resistência. É como você ir na academia. Começa na academia, você fica 2 semanas doendo o corpo inteiro. Por quê? Porque o teu corpo estava parado. É exatamente a mesma coisa. A partir do momento que você começa a romper um ciclo financeiro, de começar a querer ganhar mais dinheiro, a cabeça vai começar a doer, vai começar a dar febre, o gato vai atropelado, a geladeira quebra, o marido começa a discutir em casa. Eu não sei o que acontece, cara. Mas todo romper de ciclo é acompanhado de uma resistência. É uma coisa até um pouco espiritual, isso daí para quem acompanha. Cara, eu lembro que quando eu fui fazer o meu primeiro evento aqui em Limeira, um evento foi para 170 pessoas, e agora recentemente a gente fez para 1.200 pessoas. Na semana do evento eu bati o carro. Estourou os 2 airbags. Eu deixei o meu filho na escola, o João tinha 1 ano e 2 meses, deixei ele na escola. Fui fazer uma volta que eu nunca andava por aquele caminho, não sei por que eu fiz aquele caminho. Eu passei reto numa rua e bati bati na lateral de um sandeiro que tinha uma criança e um senhorzinho dirigindo. Estourou o airbag no rosto do senhorzinho. Eu olhei assim e o airbag estourou tão forte na minha cara que a primeira coisa que veio assim foi: Senhor, não deixa eu morrer, eu quero ver meu filho crescer. A primeira coisa que veio na minha cabeça, não veio na minha cabeça assim, ó, eu quero sobreviver para ganhar mais dinheiro. Não tem como, cara, vir um negócio desse na cabeça. E a batida foi tão forte, o impacto do airbag foi tão forte, que eu achei que realmente eu ia morrer naquilo, assim, sabe? Eu botei a mão no rosto, assim, eu botei a mão no rosto, assim, pra ver se eu tava inteiro, se não tava faltando nada. Eu falei, cara, não aconteceu nada e tal. E foi uma resistência que eu enfrentei. Depois eu comecei a entender isso. Que o acidente que eu sofri na semana do evento é porque eu tava começando a romper um ciclo. Um ciclo financeiro muito grande, um ciclo emocional muito grande. E depois daquilo ali eu comecei a olhar para isso com mais cuidado, com mais carinho, sabe? E grandes outros movimentos que eu comecei a fazer, todos eles, que eu fui romper alguma coisa, gerou situações que de alguma forma eu poderia encarar aquilo como um impeditivo, eu poderia encarar aquilo como uma barreira e falar assim, não posso fazer isso aqui porque isso vai me bloquear, isso vai me travar, né? E claro, eu estou falando aqui para quem faz as coisas com ética, para quem faz as coisas utilizando os princípios morais, sem passar por cima de ninguém, né? Quando você faz a coisa da forma correta. Então essas barreiras, elas vão acontecer de forma individual para cada um. E aí, para quem está ouvindo a gente aqui, vai ser sempre uma escolha. Ou eu rompo isso, ou eu escolho seguir mesmo quando essas barreiras elas aparecem, ou eu escolho ficar para trás, me segurar e deixar que isso me vença. Ou você decide viver, ou você decide sobreviver. Exatamente. É uma escolha. E normalmente, esse 90% que você falou da população, normalmente a decisão é sempre pelo caminho mais fácil. Nós vamos finalizar o nosso podcast hoje de uma maneira um pouco diferente. Vou pegar vocês aqui de surpresa. A gente vai fazer um quadro. Funciona assim, é um bate-bola. Eu vou falar uma palavra e vocês vão falar uma palavra ou, no máximo, uma frase em cima do que eu vou trazer para vocês. Vocês topam esse desafio? Bora lá. Vamos lá? Então, vou começar aqui pelo Gustavo. Então, lembrando, eu lanço uma palavra e vocês têm que devolver com uma palavra ou com, no máximo, uma frase. Começando pelo Gustavo, lealdade. Lealdade. Cara, um dos principais princípios num relacionamento de sócios, pessoas que querem crescer junto. Ego. Abominável.
Caos. Natureza. É natural. Do terra. Baita de oportunidade. Foi uma poderosa ferramenta na minha vida. Ansiedade. Ansiedade é natural para quem está se movendo, mas não pode ser algo constante, precisa ser cortado. Eu vou voltar na palavra que tu falou, ego. Porque o ego, ele tem que ser controlado. Controle. Eu falei abominável porque eu vi só a parte ruim do ego, mas você precisa ter controle sobre ele. Disciplina. Essencial. Jéssica. Base, minha base. Gardilene. A mulher da minha vida. Rose. Minha inspiração. Legado. Cara, profundo. Porque é algo que precisa ser deixado. Um legado positivo para poder impactar outras gerações e outras vidas. Tá vendo, gente? Quem sabe faz ao vivo. Peguei aqui os meus 2 companheiros de mesa de surpresa. Mas é isso. Essa é a verdade, é isso que a gente vive no nosso dia a dia e nós acreditamos verdadeiramente que a venda direta, o consignado, ele carrega esse poder de gerar transformações, de fazer com que outras pessoas, prosperem, viva a abundância. Então, sou muito feliz em ter vocês aqui nessa mesa, poder compartilhar conhecimento, aprender com vocês. Nós estamos aqui sentados trazendo conhecimento, mas ao mesmo tempo eu estou aqui sentado aprendendo com cada um de vocês. Então, gratidão pela oportunidade. Agradeço vocês também que estiveram aí conectados com a gente, nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês também apliquem tudo o que foi dito nessa mesa. Esse foi o podcast Mesa de Líderes. Se você ainda não segue, corre lá, @Mesa de Líderes no Instagram, no nosso canal do YouTube também, Mesa de Líderes. Já aproveita, curte, comenta, compartilha e eu te espero no próximo episódio. Um abraço!